Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu vim hoje aqui fazer um vídeo diferente com vocês. Eu quero falar hoje o porquê que o seu cultivo não dá certo ou o porquê que ele dá certo, tá? É mais ou menos mesmo um tira-dúvidas, tá? E eu vou estar aqui tentando passar as informações para vocês, né? As informações que eu tenho aprendido com o tempo, né? No cultivo das minhas phalaenopsis. Eu tenho bastante haste floral que tá vindo aí com vários botões. Lógico, em alguns a gente erra em alguma coisa, alguns a gente acerta melhor, né? E a gente vai aprendendo com isso, né? Eu tô mostrando essa phalaenopsis aqui pra vocês. Essa phalaenopsis aqui eu já venho mostrando ela várias vezes no meu canal. Ela é uma phalaenopsis que foi a que ficou florida comigo por mais tempo. Ela ficou florida por 5 meses e 20 dias. Depois dessa floração de 5 meses e 20 dias, ela já teve uma outra floração e ela veio aqui com uma nova haste floral. E olha só que linda, vai ter muitos botões, né? Foi só uma haste, tá? Mas é assim, é o tempo dela, né? E eu quero explicar para vocês que eu ainda não fiz o reimplante dessa phalaenopsis. E mesmo assim, ela tá super linda. Eu vou mostrar também para vocês como que tá o substrato dela. Após a floração, eu preciso reimplantar ela, né? As últimas folhas dela que deu são enormes, olha, vocês podem ver. Enormes, né? Pessoal, e eu gostaria muito, né, de contar com a contribuição de vocês e tá pedindo um like para este vídeo, né? Tem nos ajudado, o canal tem crescido bastante, né? E eu tenho conseguido trazer, né, mais conteúdos aqui para vocês. Embora às vezes a gente fica meio sem ideia, né, o que que eu vou falar, qual vai ser o vídeo, embora às vezes tem muitos vídeos para fazer e eu não tenho tempo, então a gente vai se adequando conforme o tempo e conforme dá, né? Primeiro, pessoal, quais são os motivos para que o seu cultivo não dê certo? Gente, o que eu tenho aprendido aqui com o meu cultivo principal é a rega. Quando você conseguir acertar na sua rega, você vai conseguir, tá? Fazer com que as suas phalaenopsis tenham sucesso, com que você tenha sucesso com as suas phalaenopsis, né? Essa daqui, eu acabei de molhar ela, eu molhei ela ontem. E eu dei uma molhada mais caprichada nela, porque ela tava bem seca. Olha só, que lindas raízes, né? O substrato dela já tá um pouco velho, né? Visto que ela já floriu aqui comigo 2 vezes, fora a floração que ela já veio, né? Porém, se eu quiser deixar ela aqui por mais algum tempo, eu posso, pessoal, tá? Porque a planta tá saudável, né? Embora o substrato não é o substrato que eu gosto, porque vocês podem ver que tem bastante chip de coco, né? Eu gosto mais da casca de pinos, mas quando eu vou plantar assim, no frasco, né, de plástico, nesses que elas vêm, eu uso o mesmo substrato misto, assim, os que a gente compra já vem misto, né? Aqui, às vezes, as raízes de cima queimam um pouco, caso você coloque uma água mais fria, pode queimar essa raiz, ou às vezes o excesso mesmo de adubo, né? Às vezes queima as raízes, tá? Ou o substrato também já um pouco velho e fica ácido, né? E vai queimando as raízes, tá? Então, por isso que é bom a gente sempre estar atento ao substrato, né? Se tiver mofado o substrato, eu indico vocês para fazer o reimplante, né? O quanto antes. Eu não gosto muito de fazer o reimplante quando elas estão floridas, porque acaba que passa rápido a floração, né? E a gente quer curtir mais a floração, né? Então, pessoal, vamos falar sobre a rega. Vocês vão ter que fazer muita atenção com isso aqui, ó. Isso aqui, porque às vezes você olha a planta assim, eu vou colocar um pouquinho de água nela. Vai lá e coloca uma aguinha aqui. Aí você não tá vendo as raízes, né? Aí as raízes daqui de cima seca, fica assim, porque quando elas estão secas, fica assim, tá? Mas as raízes aéreas, elas podem ficar secas assim bastante tempo, que não tem problema. Agora, se você pensar assim, tá seca aqui as raízes de cima, e for colocando água, e não fazer isso aqui, ó, não olhar as suas raízes de dentro, você vai matar a sua phalaenopsis, tá? Por quê? Enquanto as raízes estiverem dessa cor aqui,
Isso quer dizer que ela não precisa de água. Gente, pode passar uma semana, pode passar 2 semanas. Se ela tiver com a raiz assim, quer dizer que ela não precisa de água, tá? Agora, muita atenção, porque tem umas raízes que são esverdeadas mais do musgo. Você vai ter que aprender, né, a observar suas Phalaenopsis e aprender as cores das raízes. Eu vou tentar achar aqui alguma que tenha essa coloração de raiz que eu tô falando para vocês entenderem melhor. Bom, pessoal, olha só, como é difícil saber quando tem o musgo assim, né, no pote, como é difícil saber se ela tá molhada ou não, porque você não consegue ver muitas coisas, né? E tem algumas raízes que tem esse verdinho aqui na raiz, né, que o musgo pegou na raiz, aí fica difícil de identificar. Mas uma das coisas que eu posso identificar aqui desligou aqui meu flash, mas não tem problema. Uma das coisas que eu consigo identificar aqui pra ver se tem umidade, ó, as gotículas de água, tá vendo? Tem as gotículas, então você vai conseguir identificar. E você vai tentar, essa aqui eu vou replantar, tá, pessoal? Essa aqui realmente tá precisando de trocar o substrato. O substrato não tá muito bom, mas ela acabou agora a floração e eu vou fazer o reimplante dela assim que possível. Ela é uma plantinha nova, vocês podem ver, pequena, tá novinha ainda. Foi uma floração, né? Eu não tive nenhuma floração dela comigo, então já vou reimplantar. Então, você vai ter que observar mesmo as raízes, tá? E o substrato. A coloração do substrato, ele fica mais escuro quando tá úmido. Aqui vocês podem até ver, ó, que já tem mofinho aqui e tudo, então vou trocar. Se a raiz estiver com musgo, vai ser um pouco mais difícil de vocês saberem se a orquídea tá com sede ou não, mas tem essas dicas que eu tô falando pra vocês. O substrato fica escuro, né? E as raízes você vai tentar observar. Se precisar mudar, muda, né? O cultivo, pra ficar mais fácil pra vocês olharem. Então, fazer atenção, não deixar acumular água, principalmente quando tiver aqui no cachepô, né? No vaso dela aqui, você vai molhar ela, vai deixar escorrer para depois colocar ela aqui no vasinho dela, porque senão vai começar a apodrecer. Vejam vocês que essa aqui, ó, eu já tenho bastante tempo comigo e ela tá super bem, de raízes, super bem de tudo, né? Tanto que ela deu uma haste floral nova, porque ela já floriu aqui, ela veio com essas 2 hastes floral, depois ela bifurcou. Uma dessas hastes, as 2 hastes floral, ela bifurcou. Aí essa aqui acabou primeiro, depois essa aqui que acabou depois, a bifurcação. Então, pra mim, o principal motivo de não dar certo ou dar certo é a rega, tá? E depois tem a adubação, pessoal. Tem gente, assim como eu no início, eu consegui matar as hastes florais das minhas Phalaenopsis com a questão de adubação, tá? Porque a gente quer fazer acontecer e fica naquela ansiedade e aduba de uma forma errada. Pessoal, pra mim que a adubação não matava a raiz. Depois eu fui aprender com a triste notícia, né, de que eu tava já perdendo algumas plantas por questão mesmo de mexer demais e não ter paciência. Se você tá começando o seu cultivo agora e você não sabe cultivar, o que você vai fazer? Você vai procurar vídeos para você aprender como fazer, mas eu te aconselho a fazer isso aqui, ó. Se você não sabe reimplantar, não tem experiência, não reimplanta, tá? Aí a dica é não molhe muito. Se tiver verde, não molha. Espera 3, 4, 5 dias, o tanto que for necessário. Essa planta não é uma planta de molhar todo dia, tá? A não ser, né, os amigos aí que são orquidófilos e que cultivam na pedra, na argila, aí sim você precisa molhar todo dia, porque ela vai secar muito e também depende muito do ambiente, tá? Aqui eu moro em apartamento, né? Então não tem muita ventilação, elas ficam dentro de casa protegida, então elas não secam muito. É tanto que eu molho minhas plantas aqui praticamente uma vez por semana, e não é sempre, e às vezes molho um pouco mais, porque depende muito do clima, tá? Eu tenho aquecedores, eles tiram a umidade do ar, né? E no verão eu tenho que molhar um pouco mais. Essa daqui, ela ainda tem aquela buchinha lá no meio, tá? Ali no centro ainda tem aquela bucha
que adquire aquela umidade para o transporte, né? Só que eu sabendo controlar a rega aqui, não tem necessidade de reimplantar muito rápido, né? Então, adubação, pessoal, muito cuidado com a adubação, tá? Primeiro, se você ficar adubando muito, vai sobrecarregar o seu substrato, principalmente se for casca de pinos, chip de coco, igual tá aqui, né? Sobrecarrega demais o substrato se você ficar adubando demais, né? Então, na hora de adubar, escolha um adubo de fácil utilização, né? Tem aqueles que o pessoal usa muito aí, a base é o NPK, né? Mas tem o osmocote, que é aquele de bolinha, de liberação lenta, aí no Brasil. Então, é bem fácil utilizar ele, porque você coloca ali uma quantidade num saquinho e vai molhando e ele vai distribuindo ali a quantidade certa, né? Eu só tenho adubo líquido, né? Eu também não sou daquele tipo de pessoa assim que vai ficar procurando isso, procurando aquilo. Então, nunca procurei se tem também aqui esses de bolinhas, né? Eu só encontrei líquido, então é o que eu uso aqui. Mas também é NPK, tá bom? Eu faço a diluição dele, depois que eu molho. É muito importante, pessoal, adubação líquida. Você tem que ver se as raízes não estão com sede. As raízes têm que estar assim, ó, molhou. Em seguida que você tiver molhado, você vem aqui com a adubação líquida e joga aqui, tá? Ao redor do seu vaso. Porque se você colocar adubação com as raízes secas, você vai destruir as raízes, tá? Ela não vai suportar. Queima as raízes mesmo. Outra coisa também para fazer com que sua orquídea não dê certo, não vá para frente, é aqui, ó, deixar a água no miolinho. Isso apodrece a sua orquídea, tá bom? Vai dando fungo e ela apodrece, depois vai cair todas as folhas. Eu recebo gente falando aí, Gisele, as folhas das minhas orquídeas estão amarelando todas, o que eu faço? Gente, é difícil eu falar para vocês o que você tem que fazer, porque eu não tô vendo a orquídea. Agora, eu te convido, né, a fazer parte do grupo que eu tenho aí no Facebook, chama Como Recuperar Orquídeas Sem Raízes, né? É um grupo não muito novo, mas que é bem parado, porém, se você colocar suas fotos lá e me pedir para tirar a dúvida, coloca foto que eu consiga ver direito, pessoal, porque pode ser que tenha ocasionado ou a perca do miolo aqui, né? A umidade deixou com que apodrecesse o miolo, ou aqui também ficou umidade entre as folhas e acaba também fazendo com que essa planta perca folhas, né? E vá apodrecendo aí as folhas. Eu quero mostrar aqui para vocês, ó, esse exemplo. Ela tá até florida, ó, já aqui com as bifurcações, né? Foi por pouquinha flor, pessoal. Veio 3 aqui, 2 aqui e mais 2 aqui. Aí agora, depois que ela passar essa floração, eu vou fazer o reimplante dela, né? E vou cortar as hastes florais para que ela venha uma floração mais abundante, né? Ela deu esse problema, tá? Ela tava ali atrás e eu tava molhando de uma forma errada, pessoal. Como que eu tava molhando? Eu tava vindo de longe e jogando água assim. Só que aí pegou aqui na folha e ficou acumulando água, né? Porque aqui nós estamos no inverno. Então, olha o tamanho dessa folha aqui, tá gigante. E ela perdeu, se eu não me engano, 2 folhas e ia perder mais essa terceira aqui, ó. Eu consegui recuperar, tá vendo? Ela começou a amarelar aqui, ó. Vocês conseguem ver. Eu consegui recuperar como? Eu não queria mexer, porque eu vi que ela tava bifurcando, né? E mesmo assim, deu pouquinha flor, mas não tem problema, ela tá linda, ela tá com saúde. Então, começou a dar podridão negra aqui. Por quê? Porque tava pegando água entre as folhas. Então, vocês fazem muita atenção, porque se eu não tivesse visto, eu teria perdido, né, a planta todinha, completamente. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Olha lá, ó, o que eu fiz? Eu limpei, joguei água oxigenada e joguei canela, tá? Deixei bem sequinho aqui e vejam vocês que a parte de cima das raízes estão secas, né? Mas as de baixo eu tenho cuidado, né? Pra não deixar ela passar sede, como ela tem algumas florzinhas. E se a sua planta passar sede quando tá com flor, ela rapidamente aborta as flores, tá bom? Então, esse é um dos exemplos, né? De uma rega mal feita, tá? Aqui ela perdeu uma folha aqui também. Isso é um exemplo de uma rega mal feita.
Eu reguei errado e ela veio, né, a ter essa doença que quase eu perdi a planta se eu não tivesse visto. Agora, pessoal, eu quero também falar com vocês que a falta de rega também atrapalha a sua planta, tá? Vocês estão vendo essa aqui, ela tá bem regadinha, mas ela fica mais seca do que úmida. Por quê? Porque esse reimplante aqui foi com o meu substrato já, né? E o substrato que eu uso, ele é um pouco mais seco, porque o substrato que vem das lojas, ele já vem, sem contar que ele vem com aquela buchinha no meio, né, da planta, e ele vem com mais terra, ele vem mais arenoso. Então, esse substrato aqui, ele tem misto também, tem carvão, chip de coco, tem a casca de pinos, porém ele é um substrato mais seco porque foi, né, o que eu coloquei, não coloquei terra, não coloquei nada. E essa plantinha aqui tava muito seca ontem e eu falei, meu Deus do céu, ela tá ali com uma haste floral, vou mostrar aqui pra vocês. Tá até pingando água aqui, porque eu molhei ontem, encharquei, na verdade. Ela tava muito seca, gente, muito seca mesmo. E às vezes a gente quer molhar um todo, né, em comum um todo. E acaba que a gente erra, porque umas é mais secas, outras, ó, ela tá aqui com haste floral, ainda tá continuando ainda. Eu espero que dê mais florzinha, porque ele só tem 3. Deixa eu ver se tá continuando aqui. Sim, tá continuando. Tem mais um botãozinho ali na beiradinha. Deixa eu mostrar. Ups. Tem mais um botãozinho pra vir. E essa daqui, eu já gravei um vídeo, né, fazendo o reimplante dela, porque quando ela veio, ela perdeu praticamente todas as raízes, e é uma que eu utilizei o algodão para enraizar e também água oxigenada, né, aquela de 10 volumes. E vejam vocês que deu muito certo, porque ela tem bastante raiz, embora ela não tá muito ainda fixada, mas pra mim já tá perfeito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, desculpa, minha mão bem na frente. Ela tá bem enraizada e enraizou aqui comigo, porque ela praticamente não tinha raízes, tá, ó. Ela tem bastante raizinha lá no fundo também, ó, tá vendo? Então, é um cultivo que dá certo, né, se você fizer atenção certinha e olhar certinho, mas a coitada, ela acaba ficando mais seca do que as outras. Mas, mesmo assim, ela deu flor, né? Gente, a questão do reimplante, né? Vocês têm que ver a hora certa do reimplante. O que que acontece? Uma planta que ela já tá no seu substrato e tá enraizada, ela vai te dar flor mais rápido do que uma planta que você reimplantou agora e que ela ainda vai enraizar primeiro para depois dar flor. É tanto que eu tenho exemplos aqui comigo que demorou mais de ano para florir. Eu vou pegar ela para vocês, vocês vão ficar maravilhados com a floração que ela vai me dar agora. Gente, olha só, essa daqui, olha só o tamanho da haste floral dela. Deixa eu ver quantos botões ela tem. Ela é uma amarela com miolo roxo, a coisa mais linda. 2, 4, 6, 8, 9, uns 10 botõezinhos ela vai ter aqui, mais uns aqui. Não sei quantos que vai sair ainda, né? Ela começou aqui também a bifurcar aqui, mas eu não sei se ela vai desenvolver essa. O que que acontece? Essa planta aqui é até uma que eu usei de exemplo para vocês de como regar Phalaenopsis no vidro, né? Gente, essa planta eu acho que ela ficou mais de um ano nesse vidro, quase que eu tirei ela desse vidro, porque eu já tava agoniada com ela, ela não dava flor, ela não fazia nada, ela só enraizava. E vejam vocês que ela tem muitas raízes mesmo. E o pote também é grande, o vidro, né, é grande. Ela também é uma planta de porte grande, porque as folhas dela é enorme. Como eu tô gravando à noite, eu queria muito que o flash funcionasse, mas ele tá daquele jeito. Funciona quando ele quer. Ela tem essas duas hastes aqui, ó, que eu deixei com a esperança de que ela bifurcasse, né? Mas não bifurcou. Quando acabar a floração, acho que eu vou cortar elas também, porque elas não estão servindo de mais nada, né? Tem essa aqui também. E, pessoal, é isso. A sua planta, ela vai primeiro enraizar para depois, né, dar a haste floral. E ela me presenteou com uma haste, gente, a haste floral dela, além de ser grande, é uma haste muito grossa mesmo e bem grande. Então, pessoal, eu queria que vocês colocassem aí
as suas dúvidas, né? Em mais o que vocês têm dúvidas. Eu espero ter esclarecido um pouco das suas dúvidas, né? E não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, tá bom? Olha, vocês estão vendo aqui, desculpa, essa Phalaenopsis aqui, no vidro, é só chip de coco, tá? Embora é um chip de coco um pouco menor, né? Às vezes uns maiores, mas é só... Eu falei chip de coco? Oh, meu Deus, é casca de pinos, pessoal, desculpa. É casca de pinos, às vezes um maior, às vezes outros menores, né? E vejam vocês que ela não tá muito molhada, né? Aqui em cima tá seca e aqui embaixo tá molhada. Não tem problema, tá, pessoal? Ela não precisa de muita água. A Phalaenopsis não gosta de ficar encharcada. Olha que lindo o musgo que tá dando. Porque o solzinho bate ali na janela e a planta se sente super bem, né? Então, pessoal, era esse o meu vídeo, tá? Espero que eu tenha contribuído com vocês, ajudado vocês em alguma coisa. Gente, não desiste, esse cultivo é maravilhoso, é lindo. Depois que vocês verem as suas plantinhas dando lindas flores, vocês vão ficar encantados e vocês vão amar, tá bom? Olha, vejam vocês aqui, tá bem úmido, tá vendo? Eu molhei um pouquinho, fiz um depósito de água. Aqui em cima tá seco, é super normal, pessoal. Não exagere na sua rega, tá? Não deixe faltar água e não exagere. É difícil? É, mas quando vocês acertarem, vocês vão ter surpresas maravilhosas, igual essa daqui, que é essa haste, né? Maravilhosa, enorme. Essa é a melhor haste que eu tenho do momento, tá? É a maior haste. Embora essa daqui também é uma haste de muita qualidade, bem resistente, grossa. Mas essa daqui eu tô apaixonada nela, porque além dela bifurcar aqui, né, novamente, ela deu muitas flores. E é uma haste que eu não consegui botar o tutor de tão grossa que ela ficou e dura. Eu não consegui, eu fiquei com medo de quebrar. Eu falei, não, eu não vou botar tutor, vou deixar ela assim. Se precisar depois, eu tento amarrar ela em algum lugar para ela não quebrar. Mas, pessoal, meu muito obrigada para você que ficou até o final desse vídeo. Coloque sua dúvida, coloque seu comentário, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau.